Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Se você tem sua Bíblia aí nesse breve devocional, vamos finalizar o tema de coragem para ser diferente. Amém? Então, se você tem sua Bíblia aí, vamos finalizar o texto de Daniel capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim: E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Versículo 16. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. Versículo 19. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Izarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Em toda maneira de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Então nós falamos de coragem, da coragem de Daniel. Para sermos diferentes, precisamos ser diferentes, cristãos não só conhecedores da palavra, mas cumpridores. Então, apesar da dificuldade que Daniel passava, ele teve essa coragem. Isso é um ensinamento para mim e para você. Coragem para ser um pequeno Cristo. Sabemos e entendemos que não era fácil ser jovem no dia de Daniel. A nação inteira estava vivendo em flagrante desobediência a Deus. Sabemos e entendemos que desobedecer a Deus é uma coisa que desagrada muito o coração de Deus. Desde o princípio, Deus colocou a sua lei, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Precisamos cumprir a sua palavra. Os tempos de fervor espiritual naquele povo havia se acabado com a reforma religiosa do rei Josias. Deus, portanto, por intermédio de Jeremias e Abacuque, alerta o povo que um tempo de calamidade aconteceria. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém. Então, esse é o contexto que o povo vivia, mas Daniel foi um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Então você pode dizer, olha, eu tenho um passado de dor, eu não consigo superar, eu não consigo ser fiel. Não. Avalie a vida de Daniel, que era um jovem fiel a Deus. A vida de Daniel é um farol a ensinar-nos o caminho certo e vivermos com integridade. O que falta hoje no mundo é integridade, pessoas íntegras na política, na vida social, em todos os setores. Em meio a uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. Hoje o mundo quer destruir os valores da família, os valores da palavra de Deus, os valores da soberania de Deus, os valores da obediência a Deus, mas Daniel nos ensina que é possível, porque ele conhecia a Deus. Deus muitas vezes não pode ser compreendido, mas ele pode ser conhecido através da sua palavra. Sabia o que era certo e errado. Deus nos ensinou, Deus nos deixa a nossa capacidade mental para sabermos e entendermos o que é realmente certo e errado. Então, temos que ter esse discernimento, porque o Senhor renova as nossas forças. Ele confiava em Deus. Ele tinha essa confiança que nós precisamos ter em Deus. Não é fácil, mas é possível. Em meio a tragédias terríveis, Daniel não deixa o seu coração azedar. Ele não era uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa que vivia triste. Podemos estar tristes em alguns momentos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ele teve muitas perdas, então talvez você possa dizer, olha, eu
tive muitas perdas, mas Daniel era um farol naquele tempo. Ele perdeu sua nacionalidade, perdeu sua bandeira, foi arrancado de sua pátria, perdeu sua família, foi arrancado dos braços de seus pais, de seus amigos, de seus vizinhos, foi agredido, violentado em seus direitos, perdeu sua liberdade, saiu não como estudante, mas como escravo, mas Deus estava com ele. Deus abençoou a vida de Daniel. Deus é o dono da nossa vida. Deus nos abençoa. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, apesar de todas as dificuldades, Daniel foi livre na cova dos leões. Que Deus nos ajude a termos coragem, observarmos a vida de Daniel e sermos luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus. Amém.